Vocês lembram do poderosão Rodrigo Pacheco, presidente do Senado? Será o que ele anda fazendo? Eu vou mostrar para vocês hoje. Cara que era poderoso, que hoje não é tão poderoso assim, mas nós vamos falar dele hoje. Já se inscreva no canal, Denis Gonçalves, seu amigo conservador, de direita, que traz aqui mostrando a realidade da política brasileira e do mundo. Pois é, vamos ler aqui um pouquinho sobre Rodrigo Pacheco. Olha, nome Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Estou trazendo lá do Wikipedia para vocês. Rodrigo Soares Pacheco é um advogado e político brasileiro filiado ao partido, presta bem atenção nessa aqui, Partido Social Democrático. Ei, Partido Social Democrático. Será que dá para fazer uma... Vamos fazer uma conexão com democratas Estados Unidos? Será que dá para fazer essa interlocução aqui como ele é um democrata? Claro que sim, socialista. Vamos lá. Foi senador por Minas Gerais, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional de 2021 a 2025. Antes que eu coloque aqui uma matéria sobre ele, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar no seu amigo Denis Gonçalves, aqui o canal do amigo Denis Gonçalves, de direita, conservador, patriota. E nós vamos mostrar para vocês hoje quem é Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é um senador por Minas Gerais, mas ele não nasceu em Minas Gerais. Ele nasceu em Porto Velho, Rondônia. E eu vou trazer uma matéria para vocês aqui, que é um corte que eles pegaram lá do Gov lá. Não, vocês precisam de ver. Não, presta bem atenção. Quem pegou esse corte aqui foi o 247. O canal mais esquerdista do Brasil. Eu vou mostrar para vocês agora quem é o Rodrigo Pacheco. Presta bem atenção. Gente de Minas Gerais, abram seus olhos. É o candidato do Lula ao Senado de Minas Gerais. Presta bem atenção nisso aqui. A democracia que alguns insistiram em negar, em combater e em evitar no nosso país. E agora, depois de tudo que aconteceu, com plano de golpe de Estado, com minuta de golpe de Estado, com depredação de prédios públicos, com cooptação da sociedade a partir desse conceito antidemocrático, pretendem anistia ampla, geral e restrita, como se o 8 de janeiro tivesse sido um passeio no parque. As instituições desse país funcionam. As instituições desse país reagem. As universidades, os movimentos sociais, o movimento sindical, os professores, os partidos políticos, todos nós temos compromisso com a democracia do país, que foi sim vilipendiada e atacada nos anos de 2022 e de 2023, início de 2023 no nosso país. Isso precisa ser dito, porque todos nós precisamos resistir, presidente Lula, e enfrentar esse movimento que existe. Os mesmos que negaram a democracia, negaram a ciência na pandemia e negaram vacina ao povo brasileiro, e mais de 700 mil pessoas morreram. Os mesmos que negam a democracia, negam a importância das universidades públicas e dos institutos federais, e a resposta é uma educação estruturante. Os mesmos que negam a democracia, hoje pretendem, repito, uma anistia plena, geral e irrestrita, que haverá de ser resistida por cada um de nós, homens públicos responsáveis. Por isso, meus caros amigos, eu tenho dito sempre que nunca foi tão importante nesse país os professores para poder formarem a nossa juventude, a nossa sociedade. Nunca foi tão importante nesse país os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para aplicar lei e ordem àqueles que ultrajarem a democracia e o nosso Estado de Direito. Nunca foi tão importante a imprensa do nosso país, para poder dar a informação correta em tempos de falsidade, de mentiras que permeiam sobretudo as redes sociais, ainda não reguladas no nosso país. E digo, presidente Lula, que os partidos políticos foram importantes, que os profissionais da saúde foram importantes na pandemia, que todos nós fomos importantes para preservar a democracia, inclusive o senhor. Mas nesse instante digo, presidente Lula, nunca o Brasil precisou tanto do senhor como hoje para garantir a soberania nacional do Brasil. E aí? Esse Rodrigo Pacheco,
Conversa comigo, gente. Professores, para doutrinar os nossos queridos alunos. Declarado o senador, candidato a senador do Lula, Rodrigo Pacheco. Vocês viram o que ele disse. Não tinha como dar certo. Um esquerdista. E o Jair Messias Bolsonaro, infelizmente, com a base do governo, PL e tudo mais, o colocou ali. E não é diferente agora. Tá lá, novamente, Davi Alcolumbre, que não tem feito nada pelo Brasil e não tem votado com o PL e com a oposição hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Vamos mostrar aí para a população de Minas Gerais quem é Rodrigo Pacheco, o candidato do Lula para 2026. Rodrigo Pachecão, é ele, o candidato do Lula. Olha, tem mais aqui. O Haddad está mudando o discurso, está começando a falar mansinho. E eu vou trazer para vocês agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando nesse momento. Vamos acompanhar. Uma negociação, mas está ficando mais claro agora, mais claros os pontos de vista do Brasil em relação a alguns temas que não eram de fácil compreensão, né, por parte deles. Está ficando mais claro o nosso ponto de vista. A relação sempre foi amistosa entre os países, então não há razão nenhuma para que isso mude. Deixar que temas alheios ao governo brasileiro, né, sejam motivo para o recrudescimento assim, de tensões não faz nenhum sentido para nós. O presidente Alckmin tem feito um esforço monumental, né, de conversar com a sua contraparte. Ontem mesmo houve uma conversa mais longa, né, a terceira e mais longa conversa que tiveram. E eu acredito que eu não estou muito fixado na data, porque se nós ficarmos apreensivos com ela, nós podemos inibir que a conversa transcorra com mais liberdade, com mais sinceridade entre os dois países. Então, nós vamos prosperar nas negociações e vamos confiar. Eu não sei, porque isso tem sido uma decisão unilateral, né? Não só em relação ao Brasil, em relação ao mundo inteiro. Ontem mesmo, o presidente dos Estados Unidos disse que não tem tempo para negociar com todos os países e vai fixar uma alíquota para o mundo inteiro. Mas o foco é uma resposta deles, as cartas que foram enviadas. Oi? O foco é uma resposta. Sim, o foco nosso se manifestarem em relação às duas cartas que foram encaminhadas desde maio, para que nós possamos mapear o que de fato está em jogo, o que de fato é importante para eles, para nós, e endereçar uma solução. Ministro, o senhor entende que o presidente Lula precisa ligar para o presidente Donald Trump? Olha, os canais conosco, não existe obstrução. Eu já liguei para o Bessent, já me reuni com o Bessent na Califórnia, o Alckmin já falou 3 vezes com o Lutnick. O Mauro está lá, tem 8 senadores lá. Quando 2 chefes de Estado vão conversar, tem uma preparação antes, né? Para que não seja uma coisa que subordine um país ao outro. Tem uma preparação protocolar mínima para que 2 chefes possam conversar. Tem um arranjo, não é... Entendeu? É uma coisa de 2 países soberanos, não é uma coisa de que sai correndo atrás. É uma coisa que tem que ter um certo protocolo. A gente tem que entender que o Brasil é grande, que o Brasil... Isso não é arrogância nenhuma, longe de nós, a gente se dá bem com todo mundo. É uma questão protocolar para que o país se coloque dignamente à mesa, né? Vamos só até aqui. Se dá bem com todo mundo, menos com os Estados Unidos. Mudando o discurso, tentando ficar mais caladinho, mas a gente sabe que os senadores estão indo ali nos Estados Unidos e estão passeando. Estão passeando, fazendo reuniões ali de bermuda, gastando dinheiro e não vai resolver pitomba nenhuma. Essa é a realidade. Já mostrei para vocês aqui hoje quem é o Davi Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre não, é o Rodrigo Pacheco. O Davi Alcolumbre tá aí indo no mesmo caminho, a gente não sabe no que vai dar. Mas o Pacheco é o candidato do Lula. Eu espero que a população brasileira, lá em Minas Gerais, minha querida Minas Gerais, já morei em Minas Gerais, tem uma filha mineira, mineirinha, uai, que na hora de votar, pense muito bem e faça uma análise de quem é o Rodrigo Pacheco, um esquerdista que concorda com todas as pautas da esquerda. E ele diz o seguinte: nunca o Brasil precisou tanto do senhor, presidente Lula. Esse é o candidato do Lula, Rodrigo Pacheco. Mas eu quero trazer uma outra matéria para vocês aqui, não vou me aprofundar muito nela não,
enquanto o Brasil se distancia dos Estados Unidos, vistos sendo revogados e provavelmente uma nação que não será bem vista, infelizmente, pelos Estados Unidos, por conta do governo que nós temos, o Lula, o Milei me vem com essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, o governo Milei anuncia acordo para os argentinos entrarem nos Estados Unidos. Tem um acordo sendo feito lá, essa matéria da Gazeta do Povo, e já tem... Foi ontem, tá bem recente. E os argentinos vão poder entrar nos Estados Unidos sem visto, para passear, para trabalhar, visto de empresa. Cara, vou dizer para vocês, enquanto o Brasil se distancia dos Estados Unidos, a Argentina se aproxima muito. E pode ter certeza que o que o Donald Trump quer é um parceiro político aqui na América do Sul. Eu digo isso sempre. Não é sobre Jair Messias Bolsonaro. É sobre um parceiro no Brasil. Hoje a birra do Donald Trump chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O Jair Messias Bolsonaro é apenas uma desculpa para que o Donald Trump venha contra o Brasil. Essa é a pura realidade. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho das notificações aí, deixe o seu comentário. É muito importante para mim que você deixe o seu comentário, porque o YouTube entende que nós somos relevantes, nosso canal está sendo relevante, que você está gostando do nosso conteúdo e o YouTube entrega para mais pessoas. E não se esqueça de comentar e também compartilhar. Compartilhe com aquele amigo seu esquerdista, aquele amigo seu que está fazendo campanha para o Rodrigo Pacheco. Compartilhe também com o esquerdista, o seu amigo de direita, compartilhe com todo mundo o nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.